já ouviu. Lucas capítulo 19, versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro ou uma figueira, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém ficar em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Senhor, colocamos esse pequeno tempo nas tuas mãos e pedimos encarecidamente que o Senhor fale conosco, Senhor. Se o Senhor não falar aos nossos corações, em vão nós nos reunimos aqui. Mas que pela sua bendita graça e misericórdia, o Senhor tenha piedade de nós e alcance os nossos corações. No nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, a Bíblia diz que por onde Jesus passava, ia atrás dele uma grande multidão. Nós vemos essa grande multidão em vários lugares, vários textos da Bíblia. Por onde Jesus ia, atrás dele ia uma grande multidão. E dentro dessa grande multidão existiam pessoas com muitas motivações diferentes de estarem ali. Existiam pessoas que estavam ali naquela multidão porque queriam ser curadas pelo Senhor. Existiam pessoas que estavam no meio daquela multidão porque queriam prosperidade financeira. Naquela multidão existiam pessoas que estavam ali só para ouvir ou tentar ver um deslize do Senhor. Existia naquela multidão pessoas que queriam encontrar falhas no Senhor, questionar Jesus em algum ponto. Lembra quando levaram aquela adúltera, pega em adultério o Senhor? E ele dizia que na lei aquela mulher tinha que ser apedrejada. Então, muitas pessoas seguiam a Jesus porque queriam questionar ele sobre algo, achar alguma falha no Senhor. Outras pessoas queriam que os seus filhos fossem curados, ou o seu criado fosse curado. E essa multidão se repete nos nossos dias. Nós vimos hoje muitas pessoas seguindo ao Senhor com uma intenção de querer algo dele, que ele pode dar. Muitas pessoas hoje vão até Deus porque querem prosperidade. Vão até o Senhor porque quer uma cura. Muitas pessoas vão ao Senhor porque quer um carro novo, quer um namorado, uma namorada. Isso é muito comum. Então, a intenção hoje do coração de muita gente é de ir até o Senhor porque tem necessidade de algo. Então essa geração tem buscado a pessoa certa, mas com a motivação do coração errada. Então a gente pode fazer algumas perguntas para nós essa noite. Qual a motivação
do nosso coração de estarmos aqui essa noite. Por que que você veio aqui? O que que te chamou a atenção para estar reunido aqui essa noite? O que nós estamos fazendo aqui? Qual o atrativo que nós vimos no Senhor para estar aqui? A gente não pode estar caindo no mesmo erro daquela multidão, de estarmos atrás do Senhor apenas pelo que Ele pode dar. Alguns vão buscar a Cristo quando alguma coisa acontece de ruim. Um câncer apareceu, aí você busca Cristo. Estou com um problema violento financeiramente, aí a gente busca Cristo. A idade vai passando e a gente não arruma nenhum relacionamento. Por causa disso a gente busca Cristo. Será que essa é a motivação de nós buscarmos o Senhor? Única e exclusivamente essa? Para ganharmos alguma coisa dele? Mas a Bíblia vai dizer que fora daquela multidão, a Bíblia diz, aquela multidão, mas eu acredito que Zaqueu estava fora daquela multidão. Ele não era um daquela multidão. A Bíblia vai dizer que naquela multidão havia um homem, cujo nome era Zaqueu. E diz também que aquela multidão não deixava Zaqueu ver o Senhor. Por ele ser de pequena estatura, aquela multidão atrapalhava Zaqueu de ver o Senhor. Isso é interessante porque muitas pessoas que buscam a Deus com a motivação errada atrapalham alguém com uma motivação certa de ver a Deus. Sabia que a nossa religiosidade, muitas vezes rigidez espiritual, acaba desanimando e atrapalhando um irmão simples com um coração sincero, querendo buscar a Deus? A nossa religiosidade atrapalha. Quando nós estamos buscando o Senhor com outros interesses a não ser Ele mesmo, nós acabamos atrapalhando de um irmão ou uma irmã com um coração sincero de buscar o Senhor. Então essa multidão atrapalhou Zaqueu de ver o Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que no meio daquela multidão havia um homem cujo nome era Zaqueu. E Zaqueu nos ensina, através do seu exemplo, qual a forma certa de irmos buscar o Senhor. E a Bíblia vai dizer também duas características muito importantes de Zaqueu. A Bíblia vai dizer duas características importantes da vida de Zaqueu, que nós precisamos nos atentar. A Bíblia vai dizer, primeiro, que Zaqueu era chefe dos publicanos. Primeira característica. Zaqueu era chefe dos publicanos. E a segunda. Vamos entrar. Aqui. Então a Bíblia vai dizer de duas características de Zaqueu. Primeira característica: Zaqueu era o chefe dos publicanos. E a segunda, que ele era um homem rico. E diante dessas características a gente pode concluir algumas coisas. A primeira delas: Zaqueu não passava por dificuldade financeira, porque ele era um homem rico. E Zaqueu não passava por dificuldades profissionais, porque profissionalmente ele era muito bem sucedido. Zaqueu não tinha um filho doente, a Bíblia não menciona isso.
Zaqueu não tinha um parente doente, Zaqueu não estava enfermo, a Bíblia não diz que ele estava enfermo. Zaqueu, ele vai até o Senhor com uma única e exclusiva razão. Ele quer conhecer a Cristo. A palavra diz que ele vai até o Senhor porque ele quer ver a Cristo. Zaqueu, ele não queria absolutamente nada do que aquilo que Cristo poderia dar. Zaqueu, ele não queria bênçãos materiais. Zaqueu, ele não queria uma cura fisicamente. Zaqueu, ele não precisava de dinheiro, não precisava de prosperidade, porque ele já tinha. Zaqueu percebe que a alma dele havia um tremendo vazio. Zaqueu percebe que no seu coração existia um vazio do tamanho do universo, que só o próprio Senhor poderia suprir. Na vida de Zaqueu ia tudo bem, financeiramente muito bem, profissionalmente muito bem, de saúde provavelmente muito bem, mas espiritualmente nada bem. E essa foi a razão pela qual aquele homem foi até o Senhor. Zaqueu não sai de casa pensando que ele ia receber uma cura do Senhor. Zaqueu não sai de casa imaginando o que poderia receber do Senhor nessa terra. Ele não sai de casa com essa intenção, que era a intenção da maioria da multidão. A grande maioria estava ali porque queria alguma coisa do Senhor nessa vida. E essa mesma multidão, que seguia o Senhor apenas pelo que Ele poderia dar, foi a mesma multidão que crucificou o Senhor. Foi a mesma multidão que gritava: crucifica-o, crucifica-o. Porque era uma multidão que não estava interessada no Senhor. Era uma multidão que não estava interessada no abençoador, mas nas bênçãos que ele poderia dar. Mas Zaqueu, ele sai de casa com a única e exclusiva. Ele queria só conhecer o Senhor. Então ele sai de casa exatamente para isso. Ele pensa: eu preciso ver este homem. Eu preciso conhecer esse homem. E essa, irmãos, é a motivação que deve haver nos nossos corações. Se você hoje veio aqui porque veio encontrar alguma pessoa que você gosta, talvez o irmão ou uma irmã que você gosta está nesse lugar e você pensa: eu tenho que ir lá porque ele vai estar lá, eu tenho que ir porque ela vai estar lá. Isso acontece, isso é muito normal. Mas, irmão e irmã, a motivação do seu coração deve ser a mesma que Zaqueu teve. Eu vou para lá porque eu quero ver o Senhor. Eu vou para essa reunião porque eu quero conhecer o Senhor. Eu quero ouvir a tua palavra. Talvez você, às vezes, no seu grupo de amizade, falar: você vai na reunião hoje? Não vou não. Então não vou também não. Se você não for, eu não vou. Mas essa é a motivação errada. Você deve vir para cá porque você deseja ver o Senhor e conhecer o Senhor. E essa era a motivação que Zaqueu tinha no seu coração. Então aquela multidão, eles iam até a pessoa certa. Eles iam até o lugar certo. Mas eles tinham a motivação errada. Nós devemos ir à pessoa certa, ao lugar certo, com a motivação certa. Não adianta, meu irmão, nós buscarmos o Senhor e servirmos o Senhor com a motivação errada. Se você tem servido ao Senhor em alguma área, mas a sua motivação não é agradar o Senhor, você não vai ser completamente feliz. Veja o meu exemplo. Eu estou ali servindo o Senhor e os irmãos na área do louvor, os meninos também. Se a minha motivação do meu coração for estar ali tocando e cantando somente para receber elogios dos irmãos, para os irmãos chegarem em mim: nossa, você toca muito bem, como você canta bonito. Se essa for a motivação do meu coração de estar ali, a primeira crítica que eu receber
vai acabar comigo. Eu não vou me sentir completo, realizado. Por quê? Porque a minha motivação é agradar vocês. Eu quero que vocês me elogiem. Então eu vou me sentir feliz. Mas na primeira crítica, ô Gerson, você deu uma desafinada boa, hein? Você errou uma nota, foi fora demais. E aí vai me entristecer. Mas uma vez que eu estou ali, servindo ao Senhor, com a motivação de apenas agradá-lo, de cantar para Ele, louvar a Ele, irmão, receber crítica e elogio não vai abalar em nada o meu serviço ao Senhor e a minha dedicação a esse serviço. Então, se você tem servido ao Senhor em alguma coisa, e existem vários serviços no meio da igreja. Os irmãos, sábado, estiveram limpando o local. É um serviço muito importante. Mas a sua motivação de servir o local é para agradar o Senhor ou para que as pessoas vejam e te elogiem? Se for para te ver e te elogiar, você está com a motivação errada. E isso não é servir o Senhor de forma correta. Mas se a sua motivação for estar ali para limpar o local, com a motivação de agradá-lo, de ganhar galardão nos céus, você vai ser uma pessoa muito feliz. O dinheiro, a casa bonita, um bom carro, isso não vai trazer felicidade para nós. Por isso que muitos milionários hoje têm enfrentado depressões. Muitos têm dado fim à própria vida. Pessoas cheias do dinheiro. Pessoas que não sentem falta de nada nessa terra, mas que entram numa depressão profunda. E não é nenhuma discriminação a essa doença mental que hoje em dia assola tantas famílias. É algo que precisa ser tratado. Mas muitos milionários hoje têm entrado em depressão, em suicídios, jovens se suicidando. Uma vida inteira pela frente, mas dão cabo à própria vida. Por quê? Porque não encontram a felicidade. Porque pensam que a felicidade está no que podemos ter. Pensam que a felicidade está naquilo que podemos ganhar de Deus, aquilo que Deus nos dá. Pensam que a felicidade está num carro bom, numa casa boa, em ter um bom emprego. Zaqueu descobriu isso. Zaqueu provavelmente ele correu atrás de muitas coisas durante sua vida. Zaqueu provavelmente ele correu atrás de ter um bom trabalho. Zaqueu correu atrás de ser próspero financeiramente. Mas ele descobriu que havia um vazio tremendo no seu coração. E ele pensou, eu preciso ver este homem. Porque ele sabia que esse vazio que ele tinha no seu coração só seria preenchido pelo próprio Senhor. Muitas vezes o vazio que nós temos nos nossos corações, certeza, só será preenchido pelo Senhor. Não importa a sua condição financeira. Se você é rico, se é pobre, se tem um bom carro, se não tem. Pobres e ricos, sem o Senhor, sempre será vazio. Pobres e ricos sempre serão vazios. Zaqueu, ele descobre, depois de muito batalhar, e claro que é muito bom batalhar pelas coisas. Claro que a gente deve batalhar para ser próspero financeiramente, para ter um bom trabalho. Diz a palavra em Provérbios, vês um perito em sua obra, perante os reis será posto, não entre a plebe. Ou seja, vês alguém que domina o seu trabalho, vês alguém que faz muito bem o seu trabalho, o Senhor fala que perante os reis ele será posto, não entre a ralé. Então você deve fazer o seu trabalho quando vocês começarem a trabalhar, mas tudo que nós fazemos hoje, até o estudo, se você se dedicar e estudar,
perante os reis você será posto, não sobre a ralé. Isso é promessa do Senhor. E nós devemos buscar essas coisas. Mas o nosso coração não pode estar nas coisas. Onde deve estar o nosso coração? Zaqueu entendeu isso. Zaqueu buscou muitas coisas e conseguiu muitas coisas. Mas chega um ponto da sua vida que Zaqueu se sente completamente vazio. E ele pensa, eu preciso ver este homem. Eu preciso conhecer este homem. Tudo que eu tenho não faz nenhum sentido, porque eu não tenho este homem, eu não conheço. Essa geração que nós vivemos hoje nos é ensinado a ter e ter. Mas não nos é ensinado a ser. O que nós aprendemos hoje na escola, desde novo, é ter. Precisamos ter, adquirir. Mas não nos ensina a ser como o próprio Senhor. As mídias sociais projetam a felicidade hoje no ter. A Bíblia projeta a felicidade no ser. Se você acha que você vai ser feliz tendo, adquirindo as coisas, você está muito enganado. Você vai ser feliz no dia que você for como o Senhor. No dia que você tiver a pessoa mais importante que já existiu nessa história, que é o próprio Senhor. Vou dar um pequeno exemplo. A gente conhece, todo mundo conhece o Whindersson Nunes. Camarada muito engraçado. Milionário. Pouco tempo atrás, nós vimos a notícia de que o Whindersson Nunes está com depressão. E a gente pensa, gente, mas como um homem desse, milionário, o cara pode ter tudo que ele pensar. Ele pode ter, ele pode comprar. Nada, ele precisa se privar. O cara tem um jato, tem um avião. Provavelmente muitos carros, muitas casas. E na internet a gente vê um camarada sempre muito alegre, fazendo as pessoas rirem. O Whindersson Nunes com depressão. Por quê? Porque na vida dessas pessoas existe um vazio do tamanho do universo que só o Senhor Jesus pode suprir. Irmão, as mídias sociais projetam a felicidade no ter. Nós olhamos para a vida desses homens, esses influencers, e nós pensamos, isso é felicidade, esse cara deve ser feliz demais. O cara tem tudo, aparece nas mídias sociais pra gente só viajando, indo para lugares que a gente só vê em sonho. Esse cara é muito feliz. Mas não é assim. A felicidade está em uma pessoa, que é no Senhor Jesus. Sem o Senhor, só existem as trevas. Onde o Senhor não está, onde a luz do Senhor não está, ali está as trevas. Então essas pessoas não são felizes, mas elas transparecem para nós ser felizes, e muitas vezes o nosso coração deseja ser como essas pessoas. Meus irmãos, a Bíblia projeta felicidade no ser como no Senhor. No dia que nós começarmos a nos parecermos com o Senhor, aí nós encontraremos a felicidade. Não importa o que eu tenha. Se eu tenho um belo apartamento igual esse aqui da Irene, ou se eu moro numa casinha bem simples. Se eu morar numa casa bem simples, às vezes com poucas coisas para comer, apenas o necessário, não tem fartura. Às vezes eu tenho um carrinho que praticamente só anda, não faz mais nada de... Gustavo estava comentando comigo que tem um carro de um irmão que ele anda sozinho. Ele faz a baliza sozinho. Você solta o volante e os sensores dele fazem a baliza para você. Talvez você não tenha um carro desse. Talvez eu não tenha. Talvez eu tenha muito pouco. Mas, irmão, se eu tiver o Senhor, a felicidade vai reinar no meu coração. Os bens materiais não vão me fazer feliz, mas o Senhor me fará feliz. Então Zaqueu, ele não queria ter, ele não saiu de casa querendo ter alguma coisa de Deus. Ele saiu de casa
porque Zaqueu queria conhecer o Senhor. Ardia no coração de Zaqueu um desejo tremendo de ver o Senhor. Diz aqui no versículo 3, procurava ver quem era Jesus. Zaqueu dizia, eu preciso ver este homem, eu preciso conhecer este homem, eu preciso olhar nos olhos desse homem, eu preciso conhecer, eu tenho um vazio tremendo no meu coração que nada pode suprir, então eu preciso ver este homem, eu preciso que ele olhe para mim, eu preciso olhar nos olhos dele. Então Zaqueu sai de casa com esse fim de conhecer o Senhor. Então Zaqueu enfrenta aquela multidão e enfrenta preconceitos. Diz a palavra que Zaqueu era chefe dos publicanos. Os judeus não gostavam dos publicanos, muito menos do chefe. Os judeus odiavam os publicanos. Então Zaqueu enfrenta aquela multidão, aquele obstáculo, aqueles preconceitos contra ele. Irmão, e aqui nós precisamos parar, porque a nossa geração, qualquer empecilho que acontece, a gente é impedido de ver o Senhor. Qualquer coisa que acontece, a gente falta a reunião. Zaqueu viu aquela multidão e não se importou, subiu na figueira e pensou, eu tenho que ver o Senhor, porque o Senhor vai passar aqui. Na nossa geração, o tempo ficou nublado e vai chover, eu vou ficar em casa. Hoje eu não vou não. Isso nos impede de ver o Senhor. Não estou dizendo que a gente vai ver o Senhor somente na reunião, mas por via de regra. Quando a gente falta a reunião, por algum motivo, nós não buscamos o Senhor na nossa casa. Nós fazemos qualquer outra coisa, menos buscar o Senhor. Então, choveu, não vou na reunião mais. Não, estou cansado, não vou mais. Isso nos impede de ver o Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor habita no meio dos louvores. O Senhor habita no meio do teu povo. Então, quando nós deixamos de ir, estar congregados com os irmãos, nós perdemos a oportunidade de ouvir o Senhor, de ver o Senhor. Eu lembro de uma história de um irmão que andava muitos quilômetros para uma reunião de oração. Mas eram muitos quilômetros e ele não faltava nenhuma reunião de oração. Olha, eu falto todos. Para minha vergonha. Mas esse irmão não faltava nenhuma reunião. E foi perguntado para ele, mas por que você não falta nenhuma? E ele disse, porque se naquele dia haver um avivamento ali, eu não estarei presente. Que isso arde no nosso coração. Cada manhã de domingo, talvez a gente vai ficar com bastante sono, e domingo a cama nos chama, é impressionante. Eu acordo todo dia, 7, 7h30, e acordo tranquilo para trabalhar. No domingo, se deixar, eu fico até 10, 11. É impressionante como o domingo chama. A cama nos chama. Mas que tenhamos nos nossos corações esse desejo ardente de ver o Senhor e de estar reunidos com os nossos irmãos. Porque na congregação, isso aqui é onde que nós estamos fazendo. Nós vemos o Senhor. Nós conhecemos o Senhor. Então Zaqueu, ele não se importa com os obstáculos. Primeiro obstáculo, a multidão. Segundo obstáculo, o preconceito que havia contra aquele homem. Mas ele avança, vai na frente daquela multidão, vê uma figueira e sobe naquela figueira. Uma figueira é uma planta, Gustavo deve conhecer melhor que eu, mas deve machucar. E ele sobe naquela figueira e ele pensa, o meu mestre vai passar por aqui, eu preciso ver este homem. Eu fico imaginando o coração de Zaqueu em cima daquela figueira. Eu fico imaginando a ansiedade que ele estava de ver o Senhor. Ele em cima daquela figueira e pensando, meu Deus, mas o próprio Cristo vai passar aqui, eu vou vê-lo. Eu vou poder conhecê-lo, eu vou vê-lo. Zaqueu não esperava que o Senhor falasse com ele. No meio de tanta gente, Zaqueu saiu de casa apenas para ver o Senhor.
Então ele sobe naquela figueira e o coração dele se enche de ansiedade. E o coração dele se enche de ansiedade. E de uma boa ansiedade. Uma ansiedade que todos nós devemos ter. A ansiedade de ver o Senhor. Será que existe no nosso coração essa ansiedade? Será que estamos ansiosos por esse encontro face a face com o nosso Senhor? Zaqueu provavelmente estava ansioso para ver o Senhor. E Cristo, que conhece a intenção de todos os corações, olha para aquele homem, porque ele encontrou ali um coração com a motivação correta. Zaqueu estava ali porque queria vê-lo. No meio de tanta gente, o Senhor que sonda mente e coração, o Senhor que conhece os nossos corações e as nossas intenções, ele olha para aquele homem e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém estar em sua casa. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou estar na sua casa. Eu vou entrar na sua casa, eu vou entrar no seu coração, eu vou entrar na sua vida, eu vou entrar na sua vida. Zaqueu, desce depressa. A chave que traz Cristo para dentro da nossa casa, para dentro do nosso coração, é a motivação correta de buscá-lo. No dia que buscarmos o Senhor com a motivação correta, o Senhor entrará nos nossos corações. Então Zaqueu, a palavra diz que Zaqueu desceu dali depressa e se alegrou. E é interessante a palavra dizer que Zaqueu se alegrou, porque nós nos alegramos quando recebemos alguém que tem relevância para nós. Nós nos alegramos, ficamos felizes quando recebemos alguém que a gente se importa, que é importante para nós. Nós não nos alegramos quando recebemos alguém indiferente. Chega um entregador na nossa casa querendo falar com meu pai, eu não dou a mínima, porque eu não tenho interesse no que ele tem para me dar. Mas diz a palavra que Zaqueu recebeu o Senhor na sua casa com alegria. E nós precisamos receber o Senhor nos nossos corações com alegria. Eu não entendo porque que muitas pessoas cantam aquela música, entra na minha casa, entra na minha vida, mas na verdade não estão interessados que o Senhor entre na nossa casa. Porque se o Senhor entrar na nossa casa, Ele vai transformar a nossa vida. E você quer ser transformado? Você quer ser mudado? Você quer que o Senhor mude a sua vida? A minha vida? Então Zaqueu recebe o Senhor com alegria. E diz a Bíblia no versículo seguinte que a multidão se murmuravam e se escandalizavam com o próprio Senhor por estar na casa de um pecador. E aqui nós vemos os religiosos. Irmão, se há uma raça maldita neste tempo, são os religiosos. Os religiosos no tempo do Senhor, o Senhor era muito duro com eles. Era muito duro. Irmão, não seja um religioso. Não faça isso. Não olhe para o seu irmão com um olhar de superioridade. Não olhe para o seu irmão achando que o seu irmão é muito pecador e que você é o mais santo do universo. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que o fariseu, os religiosos, eles olham o cisco do irmão, mas não vê a trave do próprio olho. Não seja um religioso. Pare de ver os erros dos irmãos, os pecados dos irmãos. Nós compartilhamos na vez passada sobre a vida de Eutico, que Eutico foi ressuscitado por Paulo. E Paulo, ele não chama a atenção da igreja por ser descuidado, porque Eutico caiu da janela. Paulo não chama a atenção de Eutico por... Nossa, Eutico, por que você caiu da janela? Paulo simplesmente o abraça. Se inclina, o abraça e ele é ressuscitado. Nós precisamos ver a fraqueza dos irmãos e abraçá-los, ajudá-los, não julgá-los. Porque
Nós não somos melhores do que ninguém. Todos nós, a palavra diz que não há nenhum homem bom, nenhum sequer. Todos se extraviaram, mas existe só um homem bom. E esse homem é o Senhor. Então não seja um religioso. Eu não posso ser um religioso. Então os religiosos da época se escandalizaram com o Senhor. Então no texto, no versículo seguinte, diz que Zaqueu, ele doaria metade dos seus bens. Zaqueu, diz a palavra, que ele era um homem muito rico. Então vamos imaginar que Zaqueu tinha 2 milhões de reais. Ele disse, eu vou dar metade do que eu tenho, 1 milhão de reais para os pobres. E se eu cobrei alguma coisa indevida de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, o que nós podemos tirar daqui? O dinheiro que fazia parte da vida de Zaqueu já não fazia mais sentido para ele. O coração de Zaqueu não estava mais nas coisas que ele possuía. Agora ele teve um encontro com o Senhor. Ele viu o Senhor, conheceu o Senhor, recebeu o Senhor em sua casa. Agora as riquezas que ele possuía não fazia mais sentido. Ele resolve dar metade aos pobres. Hoje, na nossa geração, muitos de nós estamos apegados a bens materiais. Eu estava conversando sobre isso esses dias para trás com a Ana Clara. Tantas coisas o Senhor tem nos dado. Nós estamos prestes a casar e o Senhor tem nos abençoado muito mais do que merecemos. Mas se o meu coração estiver nas coisas que o Senhor tem me dado, eu serei um homem mais infeliz dessa terra. Mas se o nosso coração estiver no Senhor, por mais que o Senhor nos dê, ou o Senhor não nos dê, porque se o nosso coração estiver nas coisas, se nós buscarmos o Senhor pelo que Ele pode nos dar, e se Ele não nos dá? Se nós buscarmos o Senhor para ter um relacionamento com alguém, nós somos solteiros, quero namorar, quero casar. Mas e se o Senhor não te dá? Se o Senhor não reservou para você um marido ou uma esposa, como é que vai estar o seu coração diante de Deus? Você vai estar alegre com essa condição? Com certeza não, porque a sua motivação é o relacionamento, não é o Senhor. Se você não tiver uma casa bonita, quando vocês começarem a trabalhar e adquirir dinheiro, sair da dependência dos pais, se vocês não conseguirem um bom emprego, talvez, não conseguir financeiramente ser bem sucedido, se o seu coração estiver buscando o Senhor somente para isso, se Ele não te der, como é que vai ficar o seu coração diante dele? Provavelmente você vai ser uma pessoa não completa. Zaqueu, ele percebeu que tudo que ele tinha não fazia mais sentido, porque agora ele recebeu o seu bem mais precioso. Agora ele recebeu a sua maior riqueza. E ele decide que tudo que ele possuía nessa terra, metade ele daria para os pobres. Irmãos, o encontro com o Senhor Jesus, estou finalizando já. O encontro com o Senhor transforma as nossas vidas. No dia que nós nos encontramos com o Senhor, a nossa vida é transformada. Todo o encontro com Jesus é transformador. Lembra da mulher samaritana? Encontrou o Senhor, sua vida foi transformada. Lembra de Maria, que era atormentada por demônios? Maria encontrou o Senhor, teve a sua vida completamente transformada. Zaqueu encontrou o Senhor e teve sua vida completamente transformada. Então Jesus diz: hoje chegou salvação para esta casa. Irmão, no dia que nós encontramos o Senhor, a salvação chega para nós. No dia que encontramos, no dia que nós tivemos um encontro com Deus, a salvação chega para nós. Não existe um encontro com o Senhor sem salvação. Quando nós vimos, conhecemos o Senhor, Ele nos salva. Ele nos salva. Quando nós vamos ao Senhor com a intenção pura de conhecê-lo, de ser salvo por Ele, Ele nos salva.
Zaqueu buscava ver o Senhor e alcançou a salvação. Quem busca só as bênçãos, quem busca só as coisas que Deus pode dar, não está interessado na salvação. Está interessado só nas bênçãos. Mas quem busca ver o Senhor e conhecê-lo, está interessado na salvação. O que podemos concluir? Quando buscamos o Senhor com a motivação correta, a salvação chegará até nós. Meu irmão, qualquer área da sua vida que necessita de salvação, nós temos muitos quartos nos nossos corações. Nós temos muitos quartos nos nossos corações e muitas chaves de muitas áreas de nossos corações que nós damos ao Senhor já. Muitas coisas nós já vencemos, nós já caminhamos e vencemos. Talvez eu não era obediente ao meu pai, mas eu dei essa chave desse quarto da obediência para o Senhor. E o Senhor me curou. O Senhor me fez uma pessoa obediente aos meus pais. Talvez eu era uma pessoa ansiosa e eu dei essa chave do meu quarto da ansiedade para o Senhor, e o Senhor me curou dessa ansiedade. Talvez eu pudesse ser uma pessoa que falasse muitas mentiras. Eu era um mentiroso. Mas o Senhor me salvou disso. Eu dei essa chave desse quarto da mentira para o Senhor, e o Senhor cuidou e trouxe salvação para mim. Mas tem quartos que talvez a gente não deu a chave para o Senhor. Talvez a impureza reina nos nossos corações. Talvez muitos jovens, hoje, acredito que provavelmente mais de 90% dos jovens, da população mundial e no meio da igreja, tem problemas sérios com pornografia. Talvez essa é uma área que nós precisamos que o Senhor nos salve. Precisamos dar a chave dessa área do nosso coração para o Senhor. A gente deu chave para algumas coisas, mas nessa área não, essa eu não consigo ficar sem, eu não dou conta. E o Senhor então não pode nos salvar disso. Diz Salmos que o Senhor ele não rejeitará um coração contrito. Se você chegar até o Senhor com um coração quebrantado, um coração contrito, você pode ser claro com o Senhor. Senhor, eu tenho problema com pornografia. Eu não consigo me livrar disso. Estou falando aqui uma conversa que meu pai teve comigo. Tenho problema. Não consigo me livrar. Irmão, chega ao Senhor com o coração contrito. O Senhor não desprezará esse coração. Isso é um problema de muitos jovens. É um problema de muitos jovens. Você não precisa dizer que tem esse problema, mas é bem provável que sim. Porque mais de 90% da juventude cristã tem esse problema. Homens e mulheres. Irmão, se você quer ser salvo pelo Senhor, se você quer que o Senhor te liberte desse grande mal, chegue ao Senhor com o coração quebrantado e contrito, e Ele não vai te desprezar. Zaqueu foi ao Senhor com a motivação correta e recebeu salvação. Que nós possamos chegar ao Senhor. Essa noite nós estamos todos reunidos aqui. Talvez você veio aqui com outra intenção no coração. Às vezes você veio aqui só para brincar. Esse momento aqui não era o mais importante para você. Você veio aqui para o pós, para comer a comida do Daiane. Você veio aqui com outro motivo. A partir de hoje, quando você estiver reunido conosco, que a sua motivação seja buscar o Senhor. E Ele vai nos salvar. O Senhor vai se revelar a nós. Vamos orar. Gustavo. Sim, Senhor, te agradecemos pela Tua palavra, pelo Teu falar.
Sim, Senhor, que a sua visita no nosso coração seja permanente. Esse é o nosso desejo, Senhor. Senhor, não nos deixe ficar distante do Senhor, mas que a gente possa descer depressa e abrir, Senhor, as portas do nosso coração para o Senhor Jesus. E que o Senhor possa entrar e ficar permanentemente, para sempre, nas nossas vidas, em tudo que a gente fizer, Senhor. Senhor, te agradecemos pelo falar do Senhor nessa noite. Senhor, que tenhamos ouvidos atentos e que venhamos tomar esse caminho do arrependimento, da transformação. Senhor, em nome do teu Filho amado, Senhor. Louvado seja o teu nome por essa noite, Senhor, pelo teu falar.